Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vimos que até aqui o Senhor havia evitado se declarar o rei, o Messias e rei, e inclusive fazia as coisas meio que no anonimato, né, em oculto, não se deixava levar pelo desejo até de seus próprios irmãos, que insistiam para que ele já se declarasse, né, quem ele era e tudo mais. Mas era mais por uma questão de intriga até, né? Não é que eles estavam muito interessados no reino. Mas aqui nós chegamos num ponto em que não tem mais como o Senhor esconder quem ele é e qual é a sua missão, que ele é o Messias e Rei. E quem vai ajudá-lo nisso, Deus Pai e o Espírito Santo irão entrar agora em cena e criar uma situação que nós nem poderíamos dizer que foi ele próprio que criou essa situação, porque o povo se manifestou voluntariamente para aclamá-lo e recebê-lo como um rei em Jerusalém. Então, nós encontramos aqui que, em Mateus 21, 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, com um jumentinho, um filhote. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, ou seja, que o Senhor quer o jumentinho, que o Senhor precisa desse jumentinho. E então ninguém impediu que chegasse até ele. Todas as coisas conspiravam aqui para essa cena. Não ia ter um que fosse falar assim, não, não, o jumento é meu, não pode levar de maneira alguma, não é? E por quê? Porque ali estava acontecendo algo que era para cumprir-se a profecia. Até o versículo 4 nos fala isso, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Agora, esse jumentinho, ninguém ainda tinha montado nele. Mas isso não era um problema para aquele que era capaz de amansar as ondas do mar. Ele amansava um jumentinho muito fácil. Aquele que conseguia não só amansar os ventos e as ondas, mas curar leprosos e abrir os olhos de cegos e fazer aleijados andarem. Ele aqui, fazer um jumentinho, se sujeitar a ele, era a coisa mais fácil do mundo, mesmo que ele não tivesse sido montado por ninguém antes. E aí os discípulos vão, trazem o jumento, colocam as suas vestes sobre o jumento, no versículo 7 nos fala isso, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. Então foi assim uma apoteose que ele teve aqui, ele foi recebido como rei, realmente, como Messias que ele era. E aqui se cumpre, então, ou seja, completa-se, então, as 62 semanas da profecia de Daniel 9. Lá no Daniel 9, versículo 26, fala assim: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, etc. Então, não podia ter outro momento mais adequado, mais propício, para ele ter essa manifestação do que aqui, que eram, me parece, 5 dias antes do seu julgamento e morte, quando seria cortado o Messias. Então, ele tinha que realmente aparecer aqui como o Messias esperado de Israel.
embora o povo não entendesse totalmente isso, porque no versículo 11 de Mateus 21, eles falam apenas, no versículo 10 fala assim: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, o máximo que eles conseguiam enxergar ali era um profeta. Mas as ações deles, certamente embaladas pelo Espírito Santo de Deus, faziam com que eles jogassem um tapete de palmas e de plantas, revestissem a rua para passar aquele homem montado num jumentinho. E lembrando sempre que os profetas e os reis não montavam cavalos, né? Porque os cavalos, Deus no Antigo Testamento tinha proibido os israelitas de multiplicarem cavalos, porque os cavalos eram os tanques de guerra da época, eram os carros de assalto, eram os que davam poder a um exército. E o Senhor não queria que Israel confiasse em carros e em cavalos. Por isso ele proibiu que os reis multiplicassem cavalos, mas os reis nunca fizeram isso. Salomão tinha muitos cavalos, tinha as cavalariças de Salomão. Eu acho que até hoje existem lá umas ruínas, porque não obedeciam, né? Não obedeciam, mas o Senhor não queria que os seus reis multiplicassem cavalos para não confiar neles. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Tem até uma passagem assim que fala isso, né? Então, normalmente os profetas e sacerdotes e reis, eventualmente, né, que não usassem cavalos, cavalgavam em mulas, né? Em mulas, em burros e mulas. E aqui o Senhor, ele assume uma posição não apenas de montar um animal que nunca tinha sido montado, mas de montar um animal pequeno. Porque quando entrava na cidade um profeta cavalgando uma mula, por exemplo, ou um rei cavalgando uma mula, ele tinha um certo porte, né? A mula é um animal alto. Mas agora entra aqui um homem arrastando os pés no chão. Porque quem já montou num jumentinho sabe que é a altura da perna. Se não tiver estribo, você quase encosta os pés no chão. Mas ali estava o jumentinho, né? Dizei à filha de Sião, no versículo 5, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então era assim que que ele efetivamente entra em Jerusalém, poucos dias antes da sua rejeição e sua morte. Ou seja, se havia um momento que era propício para ele ser recebido como o rei de Israel, como o Messias de Israel, o momento era esse, porque daí para frente agora ele só seria rejeitado até ser morto e crucificado. E no versículo 9, e a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana, ela tem alguns diferentes significados, né? Mas o que eu encontrei, o significado era mais no sentido de salva-nos, 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 filho de Davi, salva-nos nas alturas, como se invocasse também o socorro do céu. Mas é claro que na mente daqueles judeus ali, quando eles falavam salva-nos, o que eles estavam pensando era serem salvos do jugo romano, dos invasores romanos, né? Porque é assim que eles esperavam, um rei poderoso, forte, guerreiro, que chegaria e destroçaria os exércitos de Roma. Mas, como nós sabemos, não era isso. Nessa vinda, ele viria ainda fraco, humilde e se deixaria crucificar. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.